Salve, salve, povo meu, eis-me aqui, Arnaldo Paula, professor de língua portuguesa do LPP, Língua Portuguesa para Passar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube Língua Portuguesa para Passar. E se você ainda não se inscreveu, por gentileza, inscreva-se já aqui no @Língua Portuguesa para Passar, canal do YouTube. E também siga lá no Instagram, @Língua Portuguesa para Passar. Que satisfação ter vocês aqui conosco, descomplicando questões de língua portuguesa. Vamos que vamos descomplicar, colocar em evidência o fator fundamental, determinante para que descompliquemos questões de língua portuguesa. Vamos que vamos. Hoje uma primeira questão. Eu quero chamar a sua atenção, vejam só, o método LPP sendo colocado em evidência. Indique a alternativa em que não, olhe o não aqui, há erro de concordância. Se não há erro, precisamos marcar a opção correta. Se não há erro, precisamos marcar a opção correta no quesito concordância. E vamos observar o quesito propriamente dito. Vejam aqui, vou trocar a cor para que você observe bem. Verbo haver, verbo existir, verbo haver, verbo haver. Logo, a questão é de concordância verbal e diz respeito à relação verbo haver, verbo existir. Vou puxar aqui, então, essa situação. O verbo haver no sentido de existir é chamado verbo impessoal. O verbo haver no sentido de existir é chamado verbo impessoal. E o que acontece com o verbo impessoal? Ele indica que a oração não tem sujeito e permanece na terceira pessoa do singular. Então, deixe-me exemplificar aqui. Há vagas aqui. Vejam que neste texto o verbo haver está no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal. Como verbo impessoal, ele indica oração sem sujeito e se mantém invariável na terceira pessoa do singular. E eu quero chamar a sua atenção para outra coisa também. Se tivermos uma locução verbal, deve haver vagas ainda. A projeção vai continuar a mesma. Vejam só, o verbo haver está no sentido de existir. Logo, ele é um verbo impessoal. A oração não terá sujeito e o verbo auxiliar é que vai ficar na terceira pessoa do singular, seguindo a determinação do verbo haver no sentido de existir como impessoal. Perceberam? Isto aqui é muito importante, é o fator determinante para a boa resolução da questão número 1. Mas eu quero chamar a sua atenção para outra coisa. O verbo existir não é verbo impessoal. Existem vagas aqui. Opa, o verbo existir não é verbo impessoal. Não sendo verbo impessoal, a oração poderá ter sujeito. O que existe aqui? Vagas. Neste texto aqui, ó,
Vagas é o sujeito. Plural. Por isso existem, concordando com vagas no plural. E vejam aqui, em uma locução verbal. Olha aqui, ó. Devem existir vagas ainda. Viram aqui? Olha o que acontece. O verbo existir não é verbo impessoal. Então, a oração em que ele estiver pode ter sujeito. O que deve existir ainda? Vagas. Sujeito. Plural. Agora, o auxiliar de um verbo que não é impessoal, ele vai concordar com o sujeito da oração. Então, a base, o fundamento, o método LPP aqui sendo colocado em evidência, o domínio com relação à teoria para boa resolução da questão. Viram só? Verbo haver no sentido de existir. Verbo impessoal exige a terceira pessoa do singular. O verbo existir não é impessoal, vai estar de acordo com o sujeito da oração. A partir desses princípios aqui, vamos à resolução da questão. Então vamos lá. Opa, haver no sentido de existir. Nós vimos que é verbo impessoal. Se é verbo impessoal, o que vai acontecer? Oração sem sujeito, ele vai exigir terceira pessoa do singular. Então, devem haver poetas? Não. Deve haver poetas. Não é essa que queremos. Queremos aqui não há erro. Nesta aqui, há erro. Vamos seguir. Vou trocar aqui a cor. Deve existir poetas. Opa, verbo existir, ó. Não é verbo impessoal. Sendo assim, a oração poderá sujeito. O que deve existir? Poetas. Poetas aqui vai ser o sujeito. Plural. Então, o verbo auxiliar deve acompanhar o sujeito no plural. Então, devem existir. Não é a opção B por conta disso. Vamos seguir. Olha aqui, situação semelhante na C. Veja só, trocando aqui a cor. Verbo existir não é verbo impessoal. Se não é verbo impessoal, a oração pode ter sujeito. O que pode existir? Poetas. Poetas é o sujeito. Plural. Então, o auxiliar de um verbo que não é impessoal vai de acordo com o sujeito. Então, podem existir poetas. Então, eu elimino também a opção C, porque nela há erro. Vamos à próxima. Opção D. Pode haver poetas, opa, verbo haver no sentido de existir, verbo impessoal. Se é verbo impessoal, a oração não terá sujeito e, no caso aqui, o verbo impessoal vai se manter na terceira pessoa do singular. No caso da locução verbal, o verbo auxiliar é que se mantém na terceira pessoa do singular. E acontece isto aqui. Pode haver poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. Opa, a princípio a opção D está tranquila e ela nos atende. Mas vamos confirmar a opção E. Nós já vimos aqui o seguinte, ó. O verbo haver no sentido de existir, olha aqui, ó. Ele é verbo impessoal. Se é verbo impessoal, oração sem sujeito e terceira pessoa do singular. Então, podem haver poetas? Não, pode haver poetas. Logo, confirma-se a opção D, delta.
como solução para o nosso problema. Viram, então, o passo a passo, o método LPP sendo colocado em evidência, você tendo noção, primeiro no comando da questão, não há erro. Então, precisamos marcar a opção correta. O tema da questão, concordância. E mais especificamente, observando as opções, verbos impessoais, a regra dos verbos impessoais, mais precisamente do verbo haver no sentido de existir. Essa relação haver-existir, ela é muito presente em nossas provas de concurso, então muito cuidado com este tipo de situação. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Viram só em evidência, sendo colocado o método LPP. Vamos seguir. Próxima questão. Vejam só. Assinale a alternativa em que está correto, olha aqui, ó, correto, o uso do acento indicativo de crase. Então, temos aqui uma questão de crase. É fundamental, é determinante que dominemos as questões relativas ao uso de crase, as situações em que não usaremos crase, as situações de uso facultativo do sinal indicativo de crase, os casos especiais, tudo isso é fundamental, determinante. Então vamos ao método, siga o método. Opção A, então confirmando, ó, precisamos observar a alternativa em que está correto o uso do sinal indicativo de crase. Crase representa a fusão da preposição a com o a artigo, normalmente acontece artigo, o a pronome demonstrativo e o a que inicia os pronomes demonstrativos, aquela, aquelas, aquele, aqueles e aquilo. Então, sempre haverá a preposição a para que se estabeleça na sequência o sinal indicativo de crase. Então, vejamos aqui. Há situações em que não há admissão de artigo feminino. Então, vejamos aqui. Observem, o autor se comparou a alguém. Alguém é um pronome indefinido. E, pela regra, diante de pronome indefinido, não haverá o sinal indicativo de crase. Então, eu descarto a opção A por conta disso. Vamos à opção B. Vou trocar aqui a cor. Ele se referiu às pessoas de boa memória. Vejam aqui o verbo referir-se. Quem se refere a algo. Quem se refere a alguém. O verbo referir-se é um verbo transitivo e indireto que rege a preposição a. Quem se refere a algo. Quem se refere a alguém. Pessoas é um substantivo feminino plural que admite junto a ele o as artigo. Unem-se a preposição e as artigo, resultará neste as com sinal indicativo de crase. Uma outra situação que eu, com o método LPP, coloco em evidência é a possibilidade de substituir a palavra feminina por uma palavra masculina. Se houver ao ou aos diante da palavra masculina, haverá sinal indicativo de crase diante da palavra feminina. Ele se referiu às pessoas. Vou trocar pessoas por homens. Ele se referiu aos homens. Então, havendo ao ou aos na referência masculina, na referência feminina, haverá sinal indicativo de crase. Opa, a princípio, a opção B nos atende, mas vamos seguir para que tiremos todas as dúvidas. Opção C, as pessoas aludem a uma causa específica. Opa, neste texto, uma é artigo indefinido. E diante de artigo indefinido, sem sinal indicativo de crase. Elimino também a opção C. Vou à opção B.
ele passou a ser entendido a partir, partir é verbo, diante de verbo, sem sinal indicativo de crase. Eliminei também a opção D. Vamos à opção E. Os livros foram entregues a ele. Ele é palavra masculina, ele é pronome pessoal. Todos esses fatores. Pronome pessoal, ainda vou colocar masculino. Todos esses fatores impedem o uso do sinal indicativo de crase. Então, aqui não tem. Aqui não tem. Aqui não tem. E aqui já tinha marcado não tem. Logo, o que soluciona o nosso problema está aqui na opção B. Bravo! Viram só? Sendo colocado em evidência o método LPP, em que eu proponho, desde o início da observação da questão, o tema da questão, se devemos marcar o correto ou incorreto, e coloco para vocês em evidência as regras para que não haja dúvida no posicionamento com relação à questão. Amém, povo meu? Ficou clara essa questão? Crase. Outro tema importantíssimo em nossos concursos. Vamos à próxima questão. O uso do mim e do eu, a frase em que se deveria usar eu em lugar de mim. Vamos observar aqui, eu como pronome pessoal reto. Comprei um livro para mim. Comprei um livro para eu ler. Para mim, vírgula, ler é muito bom. As três construções aqui estão corretas segundo a norma culta da língua portuguesa. Esse mim aqui é um pronome pessoal oblíquo tônico. O pronome pessoal oblíquo tônico, ele vem antecedido de uma preposição. Esse para aqui é uma preposição. Então, é bem firmada, é bem estabelecida essa construção. Comprei um livro para mim. O pronome pessoal oblíquo tônico, vem na sequência, vem logo depois de uma preposição. E aqui, vejam o que acontece. Vou mudar a cor. Comprei um livro para... Este para aqui continua a ser preposição. Mas vejam que depois da preposição, eu tenho o pronome eu. Eu é pronome pessoal. Mas é pronome pessoal reto. Pronome pessoal reto conjuga verbo. Pronome pessoal reto exerce função de sujeito. Por que temos aqui, depois da preposição, o pronome eu, que é pessoal reto, e não o mim, que é pronome pessoal oblíquo tônico? Porque na sequência nós temos este verbo, o verbo ler. E o verbo ler, neste texto, ele precisa de um sujeito. E pronome pessoal oblíquo tônico não pode exercer a função sintática de sujeito. Por isso que é errado, comprei um livro, para mim ler. Por isso que é errado, comprei um lanche para mim comer. Por isso que é errado, para mim chegar até aqui, estudei muito. Não, pronome pessoal oblíquo tônico não pode exercer a função sintática de sujeito. A função sintática de sujeito caberá ao pronome pessoal reto. Por isso que o certo é comprei um livro para eu ler. Comprei um lanche para eu comer. Para eu chegar até aqui, lutei muito. Então, certo aqui também. Aqui,
A outra. Para mim, ler é muito bom. Este para mim aqui equivale a na minha opinião. Então, quando for equivalente a na minha opinião, nós usaremos para mim. Ele, para mim, é o culpado, ou seja, ele, na minha opinião, é o culpado. Dito isto, vamos à questão. Então, é fundamental, é determinante que dominemos esses aspectos para a boa resolução da questão, sendo usado aqui o método. Então, a frase em que se deveria usar a forma eu em lugar de mim. Vamos à resolução. Um desejo de minha avó fez de mim um artista. Aqui, o mim, pronome pessoal oblíquo tônico, está bem usado. Olha o de preposição aqui. Então, bem empregado o mim neste texto. Tudo bem? Vamos à próxima. Deixa eu trocar aqui a cor para fazer essa variação. Há muitas diferenças entre preposição mim e minha futura mulher. Opa! Então, o mim é bem empregado aqui, porque ele vem logo após uma preposição e na sequência não vem um verbo que exige um sujeito. Muito bem empregado aqui, descarta a opção B. Vamos à outra, C. Trocando aqui a cor. Para mim, ver filmes antigos é a maior diversão. Opa! Na minha opinião. Ver filmes antigos é a maior diversão. Esse, para mim, equivale a, na minha opinião, bem empregado também o mim. Olha aqui a preposição e o mim bem empregado. Perfeito? Não é a opção D. C, perdão. Vamos à opção D. Entre mim viajar ou descansar, prefiro descanso. Opa! Verbo. Verbo. E estes verbos precisam de sujeito. O mim, como pronome pessoal oblíquo tônico, não pode exercer a função de sujeito. Então, entre mim viajar ou descansar, não. Entre eu viajar ou descansar, prefiro o descanso. Opa, a princípio, a opção D é a solução para o nosso problema. Mas vamos ver a próxima, só para confirmar, para ficar sem dúvida de fato. Superamo-nos, mas sempre de mim se lembra. Olha aqui a preposição de. Quem se lembra de algo ou de alguém. Olha aqui o objeto indireto do verbo lembrar-se, bem utilizado o mim aqui também. Então, a solução para o nosso problema está aqui na opção D, delta. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Viram, então, sendo usado o método em que há o domínio com relação à teoria e antes observa-se bem o comando da questão, marca-se uma expressão, marca-se outra expressão para a melhor resolução da questão. Amém, povo meu? Ficou clara essa questão? Maravilha! Vamos seguir. Vejam aqui essa questão agora. As medidas serão anunciadas assim que o novo presidente norte-americano, Barack Obama, expressão, o nome Barack Obama entre vírgulas, tomar posse no final de janeiro. O nome Barack Obama está entre vírgulas porque se trata de um aposto. Aqui eu quero chamar a sua atenção porque alguns confundem aposto com vocativo. Se eu disser assim, ó, Brasília, vírgula, capital da República, vírgula, foi fundada em 1960.
Percebam o seguinte nesta construção. Capital da República é um termo explicativo e esclarecedor com relação ao antecedente substantivo Brasília. Este termo explicativo e esclarecedor é um aposto. O aposto explica, esclarece algo com relação ao antecedente e, por isso, está entre vírgulas. Cuidado, porque alguns confundem aposto com vocativo. Por exemplo, crianças, vírgula, venham almoçar. Venham, crianças, almoçar. Venham almoçar, crianças. Aqui nós temos um outro termo. Crianças, crianças, crianças. Aqui nós temos vocativo. O vocativo representa um chamamento. Crianças, venham almoçar. Estou chamando as crianças. Venham, crianças, almoçar. Estou chamando as crianças. Venham almoçar, crianças. Estou chamando as crianças. Então, nas três construções, crianças é vocativo. Então, aposto é uma explicação, é um esclarecimento com relação ao termo antecedente. Vocativo é uma invocação, o nome já diz, é um chamamento. Tanto aposto como vocativo tem afinidade com a vírgula. Vocativo, no início, crianças, venham almoçar, vírgula depois dele. Vocativo, intercalado, entre vírgulas, venham crianças almoçar. Vocativo, no fim, vem antecedido de vírgula. Venham almoçar, crianças. Então, o importante que eu quero passar nesta questão, a partir do método LPP, é a diferença que há entre vocativo e aposto. Vocativo, chamamento, invocação, aposto, explicação, esclarecimento com relação ao termo antecedente. Então, vamos lá à questão, vamos confirmar aqui, ó. As medidas serão anunciadas assim que o novo presidente americano, Barack Obama, uma explicação, um esclarecimento com relação ao o novo presidente americano. Então, o nome Barack Obama está entre vírgulas porque se trata de um aposto? Sim, certo, o que se afirma nesta questão. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Seguiram aí o método, o domínio com relação a esta situação. E é muito importante, é fundamental, determinante que saibamos a diferença entre aposto e vocativo. Aposto e vocativo, ambos os termos mencionados têm afinidade, intimidade com a vírgula, então às vezes pode ser gerada uma dúvida, uma confusão com relação a um e outro. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Maravilha. Agora eu quero fazer menção, fazer referência aqui a valor semântico de conectivo. Eu quero destacar aqui, ó, já estão destacados, mas eu quero reforçar. Assim como e portanto. Nós temos alguns conectivos e eu quero que você siga aqui o método. Alguns conectivos, eles são fechados, possuem apenas um sentido, apenas um valor semântico. Mas há outros conectivos que dependerão do contexto para que avaliemos que sentido, que significado eles apresentam. O conectivo como é um conectivo que tem mais de um sentido. O conectivo e também tem mais de um sentido. Então, é muito importante que avaliemos, com relação aos que eu mencionei, e o contexto para que apreciemos de fato o valor apresentado. Mas vamos observar aqui os textos para chegar à melhor conclusão. Então vamos lá. O acesso à educação é desigual, assim como o ensino oferecido ou as condições de aprender. Então, este assim como, no contexto apresentado, estabelece um valor comparativo.
Vamos observar a segunda construção. A tarefa de reduzir a presente desigualdade entre jovens e crianças é, portanto, acrescida da remoção do peso das diferenças históricas. As expressões destacadas, assim como e, portanto, estabelecem, respectivamente, relações com o sentido. O conectivo, portanto, é daqueles, melhor dizendo, fechados. Estabelece valor, conclusivo. Valor conclusivo. Ele é o segundo. Então, eu elimino finalidade, eu elimino comparação, eu elimino explicação, eu elimino proporção e fico com conclusão. Portanto, conclusão. E o assim como, no contexto apresentado, estabelece uma comparação. Então, a opção B é a solução para o nosso problema. Viram só? Então, reitero. Muito importante no que diz respeito a valor semântico de conectivos. Há conectivos que têm valores fechados, únicos valores, mas há conectivos que podem variar de valor semântico, de sentido, de ideia, a partir do contexto no qual estejam inseridos. Amém, povo meu? Fica essa dica aí valiosíssima e importantíssima. Vamos além. Próxima questão. Aqui eu quero trazer a questão de percepção, de lógica, para uma boa interpretação textual. Temos a diferença entre compreensão textual e interpretação textual. Na compreensão textual, nós vamos lidar com elementos endofóricos, de dentro do texto. E na interpretação textual, nós vamos lidar com elementos esofóricos, de fora do texto. Precisamos ter conhecimento de mundo, conhecimento de atualidade. Então, essa é a diferença que há entre compreensão e interpretação textual. Vamos avaliar este texto aqui. Observemos. Um anúncio de imóveis dizia: galpões em condomínio para locação, 500 metros da linha vermelha. Aqui é necessário ter conhecimento de mundo. Linha vermelha aqui é uma via expressa no estado do Rio de Janeiro que facilita o acesso para a linha amarela, uma outra via, para a Avenida Brasil, uma outra via, para a Via Dutra, uma outra via, para a Via Washington Luiz, uma outra via. Então, a linha vermelha é um elemento facilitador para que desemboquemos em outras vias. Opa, algo favorável. Restaurante 24 horas, segurança privada 24 horas, módulos a partir de 2.300 metros quadrados, 7.500 metros quadrados de estacionamento. Então, de pronto, nós precisamos ter conhecimento de mundo, tendo a noção de que linha vermelha é essa via expressa famosa, importantíssima no estado do Rio de Janeiro. Muito bem. O anúncio citado mostra um conjunto de vantagens para o comprador. Entre as vantagens oferecidas, agora vejam, só não está presente. Então, é fundamental, é determinante. O método LPP ele já começa aqui no comando da questão, em que você avalia que tipo de questão é o tema da questão e esse sim, esse não, esse acordo, esse desacordo, esse correto, esse incorreto, são vocábulos fundamentais que precisamos marcar. Então, não é vantagem presente. Vou começar com a opção E. Vejam só. Facilidade de acesso. Por que eu comecei pela opção E? Porque eu não falei da linha vermelha. Lembra que eu falei da linha vermelha? É aquela via expressa famosa no estado do Rio de Janeiro que facilita o acesso à linha amarela, à Avenida Brasil, à Via Dutra, à Washington Luiz. Então, a partir de ser simplesmente 500 metros... Com licença, povo meu. Mulher aqui é a palavra. Por ser a 500 metros da linha vermelha,
há uma facilidade de acesso para desembocar em outras vias também. Então, aqui é uma vantagem mencionada no anúncio. Então, isso aqui é favorável, é positivo e não é a que devemos marcar. Próxima, vou pela D agora. Disponibilidade de estacionamento. Aqui diz, 7.500 metros quadrados de estacionamento. Então, há estacionamento disponível. É vantagem presente aqui. Então, não é a opção D. Vamos à opção C. Módulos de várias dimensões. Quando se diz módulos a partir de 2.300 metros quadrados, o a partir nos dá a entender que há outras dimensões também de módulos. Então, módulos de várias dimensões, se a partir de 2.300 metros quadrados, deve haver outras dimensões também. Então, a opção C é uma vantagem presente, não deve ser marcada. Opção B, segurança permanente. Vejam só, segurança privada 24 horas. Então, é permanente a segurança. Então, é vantagem presente aqui. Agora, vejamos a opção A. Vou trocar aqui a cor. Alimentação saudável. Diz aqui que nós temos restaurante 24 horas. Restaurante 24 horas. Mas não diz que a alimentação é saudável. Há pessoas que não acham saudável, né? Vamos imaginar aquele cachorro quente de salsicha, de linguiça, aquele hamburgão. Imaginem só aquele salgadinho, aquela coxinha, aquele quibe. Muitas pessoas não acham essa alimentação saudável, correto? Então, pode ser que nesse restaurante, que funciona 24 horas, venda tudo isso. Então, não é uma vantagem presente aqui. É dito que há restaurante 24 horas, mas em momento algum pode-se afirmar que a alimentação desse restaurante é alimentação saudável. Então, a opção A é a solução para o nosso problema. Viram só o método sendo usado, o conhecimento de mundo para uma boa interpretação, a apreciação da questão, o passo a passo para chegar a melhor conclusão. Viram só? Então, eis aí o método para resolver da melhor forma possível uma questão de interpretação textual. E repito, interpretação textual, nós vamos lidar com elementos esofóricos de fora do texto e a compreensão textual com elementos endofóricos de dentro do texto. Antes de ir à última questão, eu quero chamar a sua atenção aqui para algo muito importante. Curso Português para Concursos. Curso do zero ao avançado para concursos com o método LPP. Eis que eu estou colocando aqui em evidência para você, em que você destaca os pontos, as palavras-chave no comando da questão já e depois, tendo domínio da teoria, vai no passo a passo para resolver da melhor forma possível. Material de apoio em PDF em cada aula do curso. Nesse curso Português do zero ao avançado. Um simulado ao final de cada módulo. E teve o módulo de crase, tem um simulado depois. E simulado de regência, aula de regência, tem um simulado depois. E esse simulado com o sistema Training Time temporizado, simulando a sua prova. Rota de estudos personalizada. Nós montaremos sua rota de estudos personalizada para cada conteúdo programático do seu edital. Então, se você for fazer 3 concursos diferentes, você terá pela frente 3 editais diferentes. Nós montaremos 3 rotas de estudos diferentes a partir de cada um dos editais. Então, nós temos esse zelo, esse cuidado com relação ao que você terá pela frente. Suporte tira dúvidas do aluno. Então, você está lá observando a teoria, nesse curso Português do zero ao avançado, depois vai resolver questões, surge dúvida, normal. Havendo dúvida, você entrará em contato com nossa equipe
e a equipe me passará a dúvida e eu retornarei tirando essa sua dúvida. Então, nós temos esse suporte. Você é muito bem assistido pelo curso Português do Zero ao Avançado. E 2 bônus. Bônus 1, um curso de redação oficial. O estudo do Manual da Presidência da República, redação oficial, é um conteúdo que cai em alguns concursos. Então, você tem esse bônus, um curso de redação oficial. O bônus 2, um curso de literatura. Algumas bancas têm colocado literatura em suas provas. E o curso de literatura, este meu curso de literatura, vai do quinhentismo ao pós-modernismo. Completo curso de literatura também. Aí, esse material pleno, inicialmente a R$ 597. Digo inicialmente porque você vai descartar esses R$ 597 e vai, em cartão de crédito, comprar esse material em 12 vezes de R$ 30,66. Em 12 vezes no cartão de crédito de R$ 30,66. Ah, Arnaldo, eu não quero comprar em 12 vezes, não. Quero em 6 vezes. Você tem o link aí, entre em contato com a nossa equipe, tem o número do WhatsApp também. Entre em contato com a nossa equipe e veja, em 6 vezes, quanto ficará? Ah, eu quero em 3 vezes. Em 3 vezes, quanto ficará? Arnaldo, eu quero pagar em Pix. Entre em contato com a nossa equipe aí em Pix, à vista, né? Ou à vista no boleto também. Entre em contato com a nossa equipe que em Pix ou em boleto à vista haverá um outro preço, um outro valor e você será informado com relação a isso. Então, é um material de primeira e com toda essa assistência mencionada aqui. Além de ser um curso do zero, do básico até o avançado, você tem simulado, rota de estudo personalizada, suporte tira dúvidas, situações de excelência. Então, entre em contato com a nossa equipe a partir desses links que foram postos aqui do WhatsApp, número do WhatsApp também, para que você compre, adquira esse material de primeira. E vou resolver aqui a última questão, colocando em evidência o método. Deixa eu chamar essa atenção. Nós temos uma regra chamada de paralelismo. Se eu falar assim, ó, aula de 13 horas a 16 horas, ou aula das 13 horas às com crase 16 horas. As duas construções estão certas e nelas há o chamado paralelismo. Temos aqui a preposição de pura. Quando eu digo preposição pura, ela não está misturada com o artigo. Para que haja paralelismo, a preposição seguinte também tem que ser pura. Ou seja, não misturada com artigo. Então, se você usar de inicialmente, você na sequência vai usar a sem sinal de crase, ou seja, se é somente preposição. E outra possibilidade, também correta, segundo a norma culta, é aula das. Esse das aqui representa de mais as. De preposição e as artigo. Para que haja paralelismo, na sequência, eu também tenho que ter preposição mais artigo. Unem-se a preposição e as artigo, o resultado é esse as com sinal indicativo de crase. Esta é a regra do paralelismo. Tudo bem? E uma outra situação que eu quero fazer menção é com relação a horas. Ou você faz assim, ó, 13H, ou você faz assim, 13 horas. Certo aqui, certo aqui. Agora,
13HS, não. 13HRS, não. Não existem estes aqui, somente estes aqui. Ou 13H ou 13 horas escrito. Muito bem. Diante disso, vamos resolver a questão. O evento citado na questão anterior teria seu horário de funcionamento indicado de forma correta na seguinte alternativa. Então, vamos lá. D. Para que haja paralelismo, não pode ser AS, tem que ser A. Elimino. B. Das 12 horas, se é das para que haja paralelismo, eu tenho que ter as com sinal de crase. Elimino a opção B. C. Das. As com crase, correto. Mas olha aqui a indicação de horas, HS não. Elimino por conta disso. 12H, 20H, ou horas. Aqui, das. As com crase, ok. 12H, 20 horas. Opa, a princípio a opção D soluciona o nosso problema. Vamos ver a E. D e A. Opa, tem paralelismo. Mas vejam esse HS aqui. Não, ou 12H ou 12 horas. Então, eu descarto a opção E e fico com a opção D sendo a solução para o nosso problema. Amém ou misericórdia, povo meu? E aí, viram só o método LPP sendo colocado em evidência para você. Gratidão pela presença de todos vocês. Um forte abraço e até a próxima.